Por quanto tempo mais a culpa, a insegurança, a humilhação vão fazer parte da sua vida? Sei que esse é um assunto bem delicado e bem profundo também, mas com esse vídeo eu quero te dar um pouco mais de clareza sobre a insegurança, sobre esse mal que tem feito tantas pessoas se olharem com falta de merecimento, se olharem diferentes do que elas realmente são, se olharem com esse olhar de comparação com as outras pessoas. Eu quero te dar realmente essa clareza a respeito. E coincidentemente eu tô lendo um livro que tem tudo a ver com isso e eu quero compartilhar um pouquinho. Eu ainda nem terminei o livro, mas eu já preciso falar dele aqui pra vocês. Na verdade serão 2 citados aqui. Eu vou deixar aqui pra vocês os livros aqui embaixo pra quem quiser adquirir. Comentei que é algo muito profundo porque assim, a insegurança ela é só a ponta do iceberg, sabe? A insegurança ela é na verdade uma reação de uma ferida muito mais profunda. Você já ouviu falar nas 5 feridas emocionais? Pois é, são dessas feridas que a maioria dos nossos traumas e a maioria das nossas reações surgem. Então, são feridas de rejeição, feridas de abandono, ferida de humilhação, ferida de injustiça e ferida de traição. Essas são as 5 feridas que podem acontecer com a gente lá na infância e desde lá da infância isso acaba gerando marcas dentro da gente. E um parênteses aqui, que essas feridas que eu comentei que surgem lá na infância, elas realmente podem surgir lá quando você é bebezinho ainda. Por exemplo, uma criança que não foi desejada pode sentir a ferida de esse trauma de rejeição mesmo dentro do útero da mãe. Uma criança que foi abandonada pelos pais, mesmo que bem pequenininha. E até outra situação também é, por exemplo, uma criança que precisou ficar uns meses no hospital antes de ir para casa, assim que nasceu. Essa criança também pode gerar dentro dela uma ferida de abandono, porque ela não entende, ela não consegue racionalizar aquela situação. Então, para ela, naquele momento, naquele período, ela estava sozinha, se sentiu abandonada. Então, essas feridas, elas são causadas, claro, por situações que nos ocorreram, mas também pela forma na qual a gente interpretou essa situação. Porque, dando esse exemplo do bebezinho, né? Um bebê que precisou ficar no hospital, onde os pais não podiam ficar com ele ali durante um tempo, essa criança ela não sabe que os pais não podem estar ali com ela, essa criança ela não sabe o que está acontecendo, mas ela tem uma interpretação daquilo, né? Ela sente essa ferida, sentido tipo, meus pais me abandonaram, eu tô sozinho. Mas vocês compreendem que não é exatamente essa situação que aconteceu? Então o que acontece? Existe sim essas feridas, esses traumas, por situações que nos ocorreram, mas a forma na qual a gente interpreta essas situações também fazem com que isso vire uma ferida ou não. Então, às vezes a pessoa não teve uma intenção de te causar uma ferida, mas essa ferida foi causada pela forma como você se sentiu, pela forma como você interpretou aquela situação. Só queria dar esse parênteses só por curiosidade mesmo. Só pra vocês entenderem um pouco mais a fundo como que funcionam essas feridas, né? O que acontece quando a gente sofre uma dessas feridas? Às vezes tem pessoas que podem sofrer até mais de 1, 2, 3, às vezes todas, né? Dependendo, infelizmente, o que aconteceu. Mas toda vez que a gente passa por uma ferida, uma dessas feridas, a gente fica marcado, né? Isso gera realmente uma ferida dentro de nós. E quando isso acontece, a gente meio que cria um sistema de proteção. A gente quer tentar se proteger para que essa situação não se repita. É como se a gente colocasse um esparadrapo em cima dessa ferida. Esse esparadrapo, ele se chama orgulho. O orgulho é aquilo que a gente usa como uma barreira de proteção, para nos proteger de que a gente evite passar por novas situações novamente. Então, exemplo, uma pessoa que foi traída, ela vai sempre estar desconfiando das pessoas, ela nunca vai, se ela não tratar essa ferida, ela nunca vai conseguir confiar plenamente em alguém, ela não vai conseguir se entregar verdadeiramente para alguém, porque sempre vai ter aquele orgulho, aquela proteção que é utilizado para proteger ela, esse orgulho, para que ela fique sempre atenta, para que ela desconfie de tudo e todos. Só que o que acontece? A gente colocou um esparadrapo ali. Mas se alguma pessoa, mesmo sem querer, acaba cutucando essa ferida, mesmo estando com esparadrapo, essa ferida ou essa circunstância, ela acaba se tornando um gatilho de ofensa, que é o gatilho, né? Você já deve ter ouvido falar, isso aí foi um gatilho pra mim. O que é um gatilho? É exatamente isso, quando alguém coloca ali o dedo na ferida e qual que é a sua reação? Você tem uma reação porque doeu, alguém tocou na ferida. Essa reação, ela se chama vício emocional. Recapitulando aqui, temos uma ferida. Quando a gente tem a ferida, a gente quer colocar um esparadrapo. Esse esparadrapo é o orgulho. Toda vez que alguém cutuca a nossa ferida, essa ferida dói e a gente tem uma determinada reação. Então, a pessoa ou a circunstância que tocou o dedo na ferida
é o seu gatilho. E o seu vício emocional é a reação que você tem diante daquela situação. Falando daquela pessoa que foi traída, por exemplo. Um gatilho pra ela pode ser, às vezes ela tá com o atual namorado dela e esse namorado precisa fazer uma ligação, fica um tempo distante, depois chega e não fala nada, ou ela vê alguma ligação estranha no celular, isso já é um gatilho pra ela. Qual que vai ser a reação dela? Aí depende do vício emocional que aquela pessoa cultivou. Ou ela vai se tornar uma pessoa explosiva, ou ela vai querer brigar, ou ela vai, enfim, N coisas. E a insegurança, ela é um vício emocional. A insegurança, ela é uma reação que nós temos com base em uma ferida que tá lá enraizada, que pode ter sido já desde lá da infância. E na verdade, geralmente, essas 5 feridas, elas já vêm desde a infância e depois a gente só vem reproduzindo ela no passar dos anos. E por que eu tô explicando isso? Porque, como eu comentei, a insegurança, ela é só a ponta do iceberg. É algo muito mais profundo, muito mais enraizado. Claro que a gente não consegue trabalhar isso tudo em um vídeo, mas eu quis trazer essa visão para vocês entenderem como que funciona as nossas feridas e as reações que a gente tem com base nessas feridas. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo não é a cura para sua insegurança, até porque isso é algo que precisa de uma atenção muito mais complexa, muito mais profunda. É necessário sim que você busque ajuda profissional, é necessário sim que você busque livros, que você busque cursos na internet, que você busque mentorias, que você busque conteúdos que vão te dar mais clareza sobre esse processo. Porque, novamente, é algo muito mais profundo e a gente não pode só tratar o sintoma, a gente precisa tratar a causa. Então, essa causa é algo que vai além daquilo que a gente acha, eu sou insegura, é só tratar aqui a minha imagem, pintar o cabelo, que eu já vou me sentir melhor. Não é isso, é algo mais profundo. Então, com esse vídeo, eu quero te atentar a isso, te incentivar a buscar cada vez mais as respostas que você precisa para ir para o seu processo de cura, mas também quero compartilhar algo que, como eu comentei, eu tenho lido em um livro e tem feito muito sentido, assim, com tudo que eu já passei e com aquilo que eu tô vivendo agora também. Pra gente começar, eu quero compartilhar com você a história de Josué. Se você não sabe quem é Josué, Josué é o sucessor de Moisés. Quando Moisés morreu, quem assumiu o lugar dele, quem foi escolhido para então estar no lugar dele, foi Josué. Se você não sabe quem é Moisés, Moisés é o que tirou o povo lá da Terra Prometida. Quer dizer, na verdade não. Na verdade ele tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito, para ir então para a Terra Prometida. Só que daí o que aconteceu nesse rolê? O povo lá na Terra Prometida, quando estava com Moisés, o povo reclamava muito, murmurava muito, nossa, reclamava e tudo mais, e o Senhor falou que eles não veriam a Terra Prometida, que aquela geração não veria a Terra Prometida porque eles não souberam ser gratos. Eles só murmuravam, só reclamavam, eles viam milagres acontecendo, mas ainda assim continuavam duvidando, então foi uma incredulidade muito forte. E Deus falou que eles não veriam a Terra Prometida. E Moisés morreu, Josué veio e ficou no lugar dele. E então essa nova geração, 40 anos depois, estava prestes a entrar na Terra Prometida. Só que antes deles entrarem, algumas coisas aconteceram, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. E o versículo que vai esquematizar todo esse vídeo aqui, tá lá em Josué 5:9, que fala: então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Então, o que aconteceu? Antes deles entrarem na Terra Prometida, assim que Deus abriu o Rio Jordão para eles passarem, um pouco antes deles entrarem lá na Terra, Deus pediu para que Josué circuncidasse o povo. Como essa geração era uma geração que estava lá no deserto ainda, né, que foi criada no deserto, nasceram no deserto, eles não eram circuncidados ainda. Então Deus pede para que Josué circuncide o povo antes deles entrarem na Terra Prometida. E quando Josué cumpre isso, Deus fala: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Então vamos lá. Humilhação significa culpa, desgraça e vergonha. Quando Deus circuncida o povo, por que Deus pede para que eles façam isso, né? A gente pode interpretar o Egito como um mundo. Sabe, quando você estava perdida lá, quando você não havia ainda sido encontrada por Jesus, quando você estava tendo as mesmas atitudes que eram totalmente incoerentes com o caráter que você tem hoje, com a pessoa que você é hoje. Então interpretemos o Egito como esse mundo, sabe? E esse povo, ele ficou 40 anos no deserto. Como que vocês não imaginam que estava a mentalidade deles? Eles eram escravos, depois eram fugitivos, se tornaram nômades, né? Porque caminhando no deserto não tinham uma casa, não tinham um lar. Imagina como que não era
a mentalidade desse povo, principalmente relacionado a eles mesmos. Como eles mesmos não se enxergavam, não se viam, quantas palavras negativas eles não tomaram para si com base nas circunstâncias que eles estavam enfrentando. Quando Deus pede para Josué circuncidar e depois que isso acontece ele fala que ele removeu a humilhação do povo, é como se Deus estivesse falando para eles: ei, sabe essa mentalidade que vocês têm? Essa mentalidade de escravo, essa mentalidade negativa? Eu estou removendo essa humilhação de vocês. Eu estou removendo essa identidade negativa que vocês criaram de vocês mesmos. Estou tirando isso. Mas aí que entra um ponto. Esse povo, ele ficou 40 anos tendo essa mesma mentalidade. Vocês acham que foi assim, um piscar de olhos, que eles tomaram para si essa identidade, que eles realmente se tornaram essas pessoas mais seguras, essas pessoas mais confiantes? O que eu quero dizer com isso é que Deus, ele remove a nossa humilhação, Deus, ele nos dá uma nova identidade nele, mas a gente não consegue acessar essa identidade, a gente não consegue acessar os pensamentos que o Senhor tem sobre nós e assumir essa identidade de filha, essa identidade curada, se nós não mudarmos a nossa forma de pensar. Porque o povo lá do Egito, eles se enxergavam ainda como escravos, se enxergavam como um povo sem lar, se enxergavam como inferiores. Eles tinham essa insegurança dentro deles. E mesmo que o Senhor tenha feito algo, né, e falado para eles: a partir de hoje eu removo essa humilhação, ainda assim não tiveram como eles tomarem posse disso de fato, porque isso é um processo que eles precisariam passar para então acreditar de fato que aquilo era possível. Quero dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu era uma criança, uma adolescente, uma jovem, muito estressada. Assim, ó, qualquer coisa me estressava, qualquer coisa me tirava do sério. Se caía uma coisa no chão, eu já explodia. Então eu tinha um pavio muito, muito curto. E isso começou a me prejudicar os meus relacionamentos. Eu percebi como eu estava ferindo as pessoas com o meu jeito, como eu afastava as pessoas de mim por causa disso. E então, pedi muito ao Senhor para que Ele me ajudasse a ser uma pessoa mais paciente, a ser uma pessoa mais tranquila. E eu lembro que nessa época em que eu orava pedindo por paciência, Ele realmente me trouxe muitas situações para testar a minha... Não para testar, mas para lapidar a minha paciência. E eu precisei estar muito consciente daquilo que eu estava vivendo. Então, quando acontecia alguma coisa que ia me tirar do sério, que eu sabia que ia me tirar do sério, eu precisava me manter muito consciente no meu presente, eu precisava respirar fundo e pensar: eu não vou me estressar com isso, tá tudo bem, isso acontece, eu vou ficar calma. E isso foi um exercício e eu fiquei assim, ó, durante muito tempo, sabe? Tomando consciência, porque eu não queria mais ser aquela pessoa. E o Senhor ia colocando situações no meu caminho para ir lapidando isso dentro de mim. E eu cada vez mais fui ganhando cada vez mais consciência disso e tudo mais. Até que eu comecei a ouvir das pessoas que convivem comigo, das pessoas à minha volta, tipo: nossa, Amanda, como você é paciente, né? Ou às vezes alguma pessoa me conhecia, passava um tempo a mais ali comigo e falava: meu Deus, como tu é calma, né? Como tu é tranquila. E durante muito tempo eu fiquei tipo assim... tu não me conhece. Sabe? Eu ficava tipo assim, capaz, meu Deus, tu não sabe como eu sou. Meu Deus, não, eu sou muito estressada, isso, aquilo. Só que depois eu parei pra... Sabe, eu botei a mão na consciência e eu pensei: gente, se as pessoas que estão próximas a mim, que convivem comigo, estão falando que eu sou mais paciente, será que eu não tô me enxergando ainda com a visão de quem eu era? E não, de fato, da visão na qual o Senhor me transformou? E eu cheguei nessa conclusão, que eu fiquei realmente, durante muito tempo, assumindo pra mim a identidade de que eu era estressada, de que eu era agressiva, de que eu era pavio curto. E Deus transformou isso em mim, mas eu continuei com a mentalidade de que eu era assim, mesmo que Ele já tivesse me transformado. Claro que é um processo. Eu tenho a tendência, já tá no meu gene de família, ser uma pessoa estressada. Então, eu preciso sempre estar consciente, respirar fundo. Não é algo que, tipo assim, nossa, eu sou a pessoa mais calma do mundo. Não. Eu preciso sempre estar consciente, porque senão, se não for o Senhor me dando força, eu acabo sendo uma pessoa estressada. Então eu preciso sempre estar atenta a isso. Mas o fato é que eu me transformei nessa pessoa, numa pessoa mais paciente, numa pessoa mais tranquila. Mas eu não estava tomando isso como verdade pra mim. E eu continuei pensando que eu era uma pessoa estressada, que eu era uma pessoa agressiva, quando na verdade o Senhor já tinha me transformado. Então eu precisei mudar a minha mentalidade, aquilo que eu acreditava sobre mim mesma. Assim como o povo ali no Egito, eles ficaram 40 anos no deserto. Eles criaram uma mentalidade que não era assim um passe de mágica, que essa mentalidade seria desconstruída. Mas é por isso que a palavra fala, para que a gente renove a nossa mente. Nós precisamos estar nessa constante mudança de mente. Porque se nós mantivermos os mesmos pensamentos
sobre nós mesmos, a gente sempre vai se ver da mesma forma. E um pensamento, ele gera um sentimento, e o sentimento gera ação. Então, se você tem uma visão negativa sobre si mesma, você vai ter sentimentos negativos sobre si mesma e você vai ter ações negativas contra si mesma também. Eu comentei pra vocês que eu tô lendo 2 livros, né, da mesma autora, e que os 2 livros meio que se complementam, assim, sabe? Um deles é O Campo de Batalha da Mente, que fala justamente sobre isso que a gente tá falando aqui agora, sobre como os nossos pensamentos, sobre como a batalha principal ela acontece nos nossos pensamentos, e a gente precisa ser ativo nessa batalha. A gente não pode ser passivo de aceitar qualquer tipo de pensamento. É muito fácil eu estar na mesma mentalidade durante anos e anos e anos, isso já vai ser algo confortável pra mim. Eu pensar que eu sou uma pessoa insegura, eu pensar que eu sou uma pessoa ruim, eu pensar que eu sou uma pessoa feia, isso e aquilo, já é algo normal. Se você ficou anos da sua vida pensando, é algo confortável pra você pensar. Você não precisa nem de esforço pra isso, porque já foi impregnado ali na sua mente, já virou uma crença. Agora, esses pensamentos vêm, mas eu pensar, não, eu sou uma pessoa confiante, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa gentil, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa bonita. Eu ter esses pensamentos, se eu não tenho o hábito de ter essa mentalidade, vai ser algo mais desafiador. Mas a gente precisa ser ativo nessa batalha e não passivo. E o outro livro é A Raiz da Rejeição. Os 2 livros é da autora Joyce Meyer. Ela tem uma história assim incrível. Eu aconselho quem não conhece ela, quem nunca viu o testemunho dela, pesquisar o testemunho dela aqui no YouTube. E esse livro da Raiz da Rejeição, ainda não terminei, mas os capítulos que eu li fala muito sobre a forma como nós nos vemos, a forma como nós pensamos sobre nós mesmos. Cita bastante sobre nós nos rendermos ao processo de cura, nós nos colocarmos nessa posição de se abrir para que então o Senhor possa curar o nosso coração de toda essa raiz de rejeição, de abandono, das feridas emocionais. E esse processo de cura, ele precisa começar aqui, sabe? Primeiro a gente precisa abrir o nosso coração mesmo, né, para que o Senhor possa realmente trabalhar nessas feridas. Mas a nossa batalha, ela vai começar aqui na nossa mente. Porque se a gente não muda os nossos pensamentos, a gente não muda as nossas ações. Porque, novamente, pensamento gera sentimento que leva à ação. Então, se você não muda a forma como você pensa sobre si mesma, se você não toma pra si a sua identidade, tudo aquilo que o Senhor já falou sobre você, tudo aquilo que a palavra fala sobre você, se você não tomar posse disso tudo, você vai sempre continuar patinando e patinando no mesmo lugar. E eu já tô há 3 anos nesse processo, já passei por vários momentos onde eu tive cura em determinada área, depois eu curti esse processo, passava um tempinho, o Senhor me mostrava mais um processo, e eu sinto como se fosse assim um ambiente onde primeiro Deus vem e tira a poeira, daí ele passa o aspirador, aí ele vem e passa um paninho, sabe? Eu percebo que é isso, com os processos que eu tenho vivido. Deus sabe até onde a gente consegue aguentar. Então ele não vai vir lavando tudo, porque muitas vezes a gente não vai conseguir aguentar um processo tão intenso. Então ele vai tirando aos poucos, cada vez mais ele vai limpando mais. E durante todos esses processos eu venho percebendo isso. Mas eu também percebi que eu precisava mudar a forma como eu me via. E eu acredito sim que Deus, ele tem poder para curar e ele cura realmente. Eu acredito que o Senhor, ele transforma tudo na nossa vida, mas eu também compreendo que nós somos corpo, alma e espírito. Você não consegue ter o corpo do seu sonho só orando, certo? Não tem. Por mais que você fale, Senhor, eu quero um shape, Senhor, eu quero uma perna torneada, eu quero uma barriga lisinha. Se você não se movimentar, se você não tiver ação, não tem como só com a oração você mudar o seu corpo. Assim como não tem também como você desenvolver um relacionamento com Deus só cuidando do seu corpo. Você vai pra academia e... Senhor, esse momento aqui é pro Senhor. Esse momento aqui é teu. Pai, tô fazendo, tô levantando aqui o peso pelo Senhor, viu? Pra gente desenvolver um relacionamento. Não tem como. Aquilo que é do espírito é feito com o espírito, ou seja, se você quer desenvolver a área espiritual, um relacionamento com Deus, você vai precisar ter essa intimidade com Ele. Você vai precisar orar, você vai precisar ler a palavra. Assim como se você quiser um corpo saudável, definido, você vai precisar ter uma ação para cuidar desse corpo. E com a alma é a mesma coisa. Não tem só como a gente querer curar traumas da nossa alma, feridas da nossa alma, apenas orando. É muito importante? É muito importante. Não estou tirando
a importância da oração em cima de tudo isso. É importante, mas vocês conseguem perceber como cada área da nossa vida, cada aspecto da nossa vida precisa de uma atenção específica. Não é só orando, não é só pedindo que a gente vai conseguir tratar feridas e traumas que estão lá atrás. Assim, ó, eu conheço muitas pessoas que são pessoas que vivem um relacionamento com Deus, que têm intimidade e tudo mais, mas são pessoas extremamente estressadas, são pessoas explosivas, são pessoas inseguras, tem N vícios emocionais gritando ali nela, mas ela não acha importante dar atenção para a alma, porque ela acha comum. É super comum, na verdade é normal, acham normal, né? É normal ser estressada, é normal ser ansiosa. Será mesmo que é normal ser ansioso? Será mesmo que é normal ser estressado? Só porque a maioria das pessoas hoje está dessa forma, só porque a maioria das pessoas está ansiosa, está estressada, está impaciente, será que esse realmente é o normal? Esse não é o normal, esse é o comum, mas não significa que é o normal. É muito raro as pessoas que estão em busca de fato de curar, dessa cura interior da alma. Em consequência disso, elas têm vários comportamentos disfuncionais e acham que é normal só porque elas conhecem várias pessoas que também têm os mesmos comportamentos. E embora muitas pessoas sejam céticas em relação a isso, né, muitas pessoas não acreditem, é aquele negócio. A gente pode até não acreditar em um fato, mas um fato é um fato. Não tem como negar a realidade, né? Como eu falar que isso aqui não é rosa, mas isso aqui é rosa. E eu posso até falar que não é rosa, mas vai continuar sendo rosa, mesmo que eu acredite que não seja. Então, se eu puder te dar uma dica, assim, ó, de amiga, vai em busca. Se você percebe que você vive ciclos na sua vida, se você percebe que você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa com baixa autoestima, se você é uma pessoa que tá vivendo tudo isso, que são aqueles vícios emocionais que a gente comentou anteriormente, que são vários, tá? Vários vícios emocionais, a ira, a explosão de raiva, a impaciência, uma pessoa que tem compulsão alimentar, uma pessoa que é viciada, seja em drogas, seja em qualquer outra coisa, uma pessoa que quer sempre fugir da realidade, uma pessoa rebelde, que quer sempre ir contra as outras pessoas, ou sempre contra principalmente os seus pais, uma pessoa que é viciada em trabalho, uma pessoa extremamente culpada, que se culpa por tudo, uma pessoa perfeccionista. Vocês percebem? Tantas coisas que hoje são tratadas como normais, não são normais, na verdade são frutos de uma raiz, seja de abandono, de rejeição, de humilhação. Enquanto essas raízes não forem tratadas, essa pessoa ela nunca vai conseguir viver uma vida plena, uma plenitude, sabe? Então, novamente, eu acredito sim que Deus tem o poder para curar e Ele realmente cura. Mas nós precisamos entender também que o nosso papel é olhar para dentro, é buscar conhecimento. Assim, ó, sobre buscar conhecimento, se eu pudesse te dar uma dica de amiga, seria essa, sabe? Que você possa ser uma pessoa mais questionadora. Que você possa ser uma pessoa que busque realmente. Se você tem essas feridas que eu acabei de falar, se você tem esses vícios emocionais, pesquise, vá a fundo. Um dos cursos que eu comecei, foi um dos primeiros que eu fiz nessa jornada, foi o curso Mulher Única. Tem aqui na minha cidade, não sei se tem online, mas se tiver aí na sua cidade, se você pesquisar e encontrar, faça. Vai ser a melhor coisa para dar start nesse processo. Então, ser uma pessoa questionadora me ajudou muito nisso. Então questione também, pesquise, se algo está te incomodando, não permita que as coisas fiquem assim. Deus ele tem poder para transformar, para mudar, mas você precisa fazer sua parte. Mas voltando novamente para a insegurança, para que você possa se tornar essa pessoa mais segura, você vai precisar renovar a sua mente, você vai precisar transformar os seus pensamentos. A palavra fala que assim como o homem pensa no seu íntimo, assim ele é. Se você pensa que você é uma pessoa insegura, se você alimenta esses pensamentos sobre você mesma, você vai se tornar uma pessoa cada vez mais insegura. Eu queria poder te dar uma resposta que fosse assim, ó, curar tudo aí dentro de você. Eu queria poder te dar uma dica que fosse realmente que tu falasse, não, eu vou fazer isso e agora eu vou ser segura pra sempre. Mas isso não existe. É um processo, e esse processo, se ele não começar na mente, não importa quantos cursos você faça, não importa quantos livros você leia, se você não colocar em prática a primeira coisa que precisa ser feita, que é mudar a sua mente, você não vai ter progresso. Porque enquanto você não mudar a mentalidade sobre você mesma, você não vai conseguir mudar os seus sentimentos, você não vai conseguir curar os seus traumas. Tudo começa na mente. Pode parecer sim um papo de coach, mas assim, infelizmente, o mundo lá fora tem banalizado coisas que realmente funcionam. Tem banalizado a verdade, para que você olhe e pense que é uma coisa nada a ver.
para que você olhe e pense que é ladainha. Então não caia nas armadilhas do inimigo, sabe? Você precisa adquirir conhecimento, você precisa estudar a palavra, você precisa entender aquilo que Deus está falando com você, para que você possa, de fato, mudar os seus pensamentos, as suas ações, os seus sentimentos. Então não permita que você seja enganado pelas ideologias do mundo, porque querem muito banalizar sobre isso, né? Sobre você mudar a sua mente. Ah, assim como pensa e você atrai. E não é exatamente isso, mas é que os seus pensamentos, eles moldam de fato a sua realidade. E se você continuar com os mesmos pensamentos, você vai continuar com a mesma realidade, com os mesmos sentimentos. Então, para que você seja uma pessoa mais segura, você precisa colocar na sua mente que você é uma pessoa mais segura. Eu sei que é desafiador, porque eu vivo esse processo também. Existem coisas dentro de mim que eu ainda estou em processo, eu ainda estou buscando essa cura, que a parte mais desafiadora é na mente. É eu entender que eu preciso ter esse pensamento, que eu não posso alimentar pensamentos negativos sobre mim. Se você quer ter sentimentos diferentes, atitudes diferentes, isso vai precisar começar na sua mente. Se você quer ser uma pessoa mais segura, você vai precisar tomar posse dessa identidade de uma mulher segura. Você vai precisar alimentar a sua mente com pensamentos positivos sobre si mesma, sabe? A palavra te dá N características daquilo que você é. Você é forte, você é corajosa, você é amada, você é filha. Você precisa alimentar os seus pensamentos com isso. A própria palavra fala pra gente, se eu não me engano, lá em Filipenses, fala pra que a gente possa alimentar a nossa mente com pensamentos do alto, com pensamentos de paz, com pensamentos que realmente vão gerar bons frutos. E não pensamentos negativos, não preocupações, não ansiedade. E se você não viu aquele vídeo onde eu falo sobre os post-its, eu quero deixar aqui também um desafio para você. Para que você possa colocar no mínimo 30 qualidades sobre você em um papel e ler para você diariamente. Ah, Amanda, mas 30 é muito. Começa com 10, começa com 5. Você vai ver que cada vez mais vai surgindo novos pensamentos e você vai declarando isso. Isso vai fortalecendo a sua identidade. Pode parecer algo muito simples, pode parecer algo que não vai fazer diferença, mas acredite, isso cada vez mais vai fazer com que você tome posse, de fato, daquelas palavras, daqueles adjetivos positivos sobre si mesma. E isso vai começar a mudar internamente dentro de você. E pesquise, leia livros, pesquise cursos na sua cidade, ou até mesmo cursos de forma virtual, mentorias, tudo aquilo que vai te agregar, sabe? Até mesmo conteúdos gratuitos no YouTube e aqui mesmo. Se você quer essa mudança, você vai precisar buscar. Ela não vai cair do céu, você vai precisar tomar realmente atitudes que sejam coerentes com aquilo que você deseja para sua vida. Eu espero que esse vídeo possa ter te dado uma clareza referente a isso e que eu possa te inspirar a partir de hoje, mudar a forma como você olha para si mesma. Não aceite essa identidade de uma pessoa insegura. Nem nenhum outro adjetivo negativo sobre si mesma. O que importa é o que Deus pensa sobre você. Pergunte para Ele como Ele te enxerga, para que você possa tomar posse cada vez mais da sua verdadeira identidade.